Eles descobriram uma mega estrutura subterrânea pré-histórica sem nome. Perto do cume de uma montanha no Cáucaso do Norte, na Rússia, uma abertura estreita desce diretamente pela rocha. As paredes internas são completamente lisas, dispostas em ângulos perfeitos, e revestidas do topo ao fundo com blocos de pedra encaixados tão grandes que simplesmente não deveriam estar ali. A profundidade é maior do que a de um edifício de 30 andares enterrado na vertical. Quase ninguém fora da Rússia já ouviu falar nisso. Nenhuma universidade a mapeou, nenhuma instituição a datou. É um mistério extraordinário, e merece atenção muito maior do que recebe. As únicas pessoas que entraram levaram cordas e câmeras. O que encontraram não corresponde a nenhuma caverna já registrada na Terra. A descoberta perturbadora do poço. O homem que o encontrou não era professor e não estava à procura de uma caverna. Seu nome era Artur Jamukov, um espeleólogo russo que se dedica a estudar e explorar cavernas, mas Jamukov era diferente da maioria das pessoas da sua área. Enquanto outros pesquisadores tratavam o folclore local como entretenimento, ele o tratava como evidência. Durante anos, ele cruzou as antigas histórias balcárias, narrativas transmitidas por gerações sobre vastas cidades subterrâneas e túneis escondidos sob os picos do Cáucaso, com documentos militares da Segunda Guerra Mundial. Foi esse caminho que o levou até o Poço de Khorra. Em 2011, após anos de busca, ele se amarrou à corda e desceu. O poço se abre na montanha no Pico Khorra, na República de Kabardino-Balcária, parte da Federação Russa. Jamukov e sua equipe desceram com cuidado, ombros roçando as paredes lisas de pedra, num ar que ficava cada vez mais frio conforme avançavam. A descida levou mais de 1 hora. A queda vertical exigia concentração total, pois o espaço estreito deixava quase nenhuma margem para corrigir qualquer erro. Então, sem aviso, o poço apertado se abriu. A equipe parou de se mover. À sua frente se abria um imenso salão subterrâneo, com o teto erguendo-se 36 metros acima deles, algo equivalente à altura de um edifício de 12 andares sustentado pelo interior da montanha. As paredes não eram de rocha exposta. Estavam revestidas por enormes blocos retangulares de pedra, cada um encaixado no seguinte com juntas tão precisas que mal se distinguiam à luz das lanternas. Alguns desses blocos pareciam dispostos verticalmente como colunas, como se toda a estrutura tivesse sido projetada deliberadamente para sustentar o teto acima. Do salão partiam passagens estreitas em todas as direções. Algumas eram apertadas demais até para uma criança se espremer. Outras mal deixavam passar uma mão adulta. Jamukov e sua equipe direcionaram as lanternas para essas aberturas, e a luz simplesmente seguiu adiante sem retornar. Havia ainda mais uma coisa. Parados no salão, a equipe sentiu antes mesmo de compreender completamente. Uma corrente lenta e constante de ar frio subia ao redor deles, vinda de algum lugar mais abaixo. Não era uma brisa vinda da entrada acima. Era algo que emergia das profundezas, o que significava que onde eles estavam não era o ponto mais fundo. A mega estrutura subterrânea pré-histórica que acabavam de adentrar se estendia além de qualquer coisa que suas cordas ou lanternas pudessem alcançar. Por que a escala representa um problema? Comecemos pelos próprios blocos, pois todo o resto deriva disso. Os exploradores que mediram as pedras que revestem esse poço estimaram que as maiores chegam a pesar 200 toneladas. Esse número precisa de um momento para ser assimilado, porque existe um ponto de comparação que a maioria das pessoas já conhece. As vigas de granito que formam o teto da Câmara do Rei, na Grande Pirâmide de Gizé, aquelas consideradas entre as façanhas construtivas mais impressionantes do mundo antigo, pesam cerca de 80 toneladas cada uma. Os blocos encaixados nessa montanha são mais do que o dobro desse peso. Estão enterrados no interior de um poço no cume de um pico remoto do Cáucaso, sem nenhuma pedreira nas proximidades, sem rampa, sem estrada e sem qualquer indício de como foram colocados ali. Para erguer sequer um desses blocos hoje em dia, seria necessária uma grua pesada, fabricada especificamente para essa finalidade, e no topo daquela elevação não existe terreno plano onde instalar uma. A resposta mais cômoda é encolher os ombros e dizer que os povos antigos simplesmente faziam esse tipo de coisa. Mas a palavra simplesmente está a fazer muito trabalho silencioso nessa frase. Ela enterra tudo aquilo que genuinamente não conseguimos explicar. Olhemos para Baalbek, no Líbano, porque Baalbek é a prova de que esses pesos não são nenhuma fantasia.
3 imensos blocos talhados, conhecidos como os trilitons, estão situados sob as ruínas do templo romano de Júpiter. Cada um deles mede mais de 19 metros de comprimento e pesa aproximadamente 900 toneladas métricas, cerca de 10 vezes o peso das maiores pedras usadas na Grande Pirâmide e aproximadamente 36 vezes o peso das pedras de Stonehenge. Foram transportados de uma pedreira a mais de meio quilômetro de distância e elevados a uma altura de 9 metros sobre outros blocos de 400 toneladas. Os romanos, que registraram quase todos os grandes projetos de construção que alguma vez realizaram, não deixaram qualquer registro de como isso foi feito. Além disso, os blocos dos trilitons nem sequer possuem os orifícios de içamento que os engenheiros romanos perfuravam nas pedras antes de as levantar. O que quer que tenha colocado esses blocos no lugar não foi a engenharia romana convencional. A pedreira de Baalbek torna o problema ainda mais difícil de compreender. Ainda presa ao solo nas proximidades, encontra-se a Pedra da Mulher Grávida, um monólito inacabado com aproximadamente 680 pés de comprimento e com um peso superior a 1.200 toneladas. Em 2014, uma equipa do Instituto Arqueológico Alemão realizou escavações mais profundas e descobriu algo ainda maior diretamente por baixo dela, um bloco agora denominado a Pedra Esquecida, com um peso estimado em 1.650 toneladas. É o maior bloco de pedra talhada alguma vez registrado em qualquer parte do mundo. Nunca foi movido. Ninguém conseguiu jamais explicar de que forma se pretendia movê-lo. Portanto, os blocos de 200 toneladas no Poço de Carrora não são impossíveis por si mesmos. Baalbek já provou que as mãos humanas alcançaram feitos muito maiores em algum momento do passado. O que tudo isso prova, junto, é que o método desapareceu. Seja tecnologia perdida, técnica esquecida ou algo que jamais foi registrado por escrito, o conhecimento de como essas pedras foram movidas simplesmente sumiu. E quando você aceita que o peso era possível de ser manejado, mas o método está perdido, a pergunta deixa de ser sobre engenharia. Ela se torna algo mais perturbador. Por que alguém se daria a esse trabalho, fundo dentro de uma montanha, para construir uma estrutura pela qual nenhum ser humano aparentemente deveria passar, a ausência de vestígios humanos? A questão do propósito deveria ter respostas óbvias. Toda estrutura trabalhada que os humanos já construíram deixa para trás uma assinatura, o rastro daquilo para o qual foi usada. Uma tumba guarda os mortos, um templo guarda fumaça, altares e orações gravadas nas paredes. Uma mina guarda as marcas da extração e os escombros do que foi retirado. É assim que os arqueólogos de fato leem um espaço e compreendem o que aconteceu dentro dele. O Poço de Carrora não guarda nada disso. Não havia degraus, escadas ou apoios para os pés cortados na rocha. Sem cordas modernas, não existe maneira alguma de se mover pelo poço, o que significa que quem quer que tenha construído esse lugar não tinha como revisitá-lo, ao menos não pelo caminho que existe hoje. Uma estrutura que você pode construir, mas não pode adentrar, não é uma construção em nenhum sentido que a maioria das pessoas reconheceria. Também não havia fuligem nas paredes. Esse detalhe se torna importante quando você percebe que pessoas que vão ao subsolo carregam fogo. Tochas e lamparinas a óleo deixam sua assinatura negra na pedra, e essa assinatura sobrevive por milhares de anos. A ausência de fuligem é um registro da ausência de fogo. O que quer que tenha acontecido dentro desse poço, aconteceu sem luz, ou aconteceu antes que qualquer mão humana segurasse uma tocha lá dentro. Não havia inscrições, nem entalhes, nem oferendas, nem cerâmica, nem ossos. Nenhum resquício humano estava presente. Por isso, as passagens estreitas demais para se atravessar, o grande salão com seu teto de 36 metros, os blocos de pedra perfeitamente encaixados, tudo isso existia em absoluto silêncio. Vadim Chernobrov, que chefiava o grupo de pesquisa Cosmopoloisk e mapeou as partes do poço acessíveis por corda, observou que a estrutura compartilhava características específicas com os poços inexplicáveis encontrados dentro das pirâmides egípcias. Esses poços que se aprofundam sob o complexo das pirâmides e levam a câmaras sem finalidade conhecida, também não apresentam marcas de fumaça nas paredes, nenhum hieróglifo, nenhum artefato, nenhuma evidência de ocupação humana ou uso religioso e nenhuma forma de uma pessoa se locomover por eles, sem equipamentos que simplesmente não existiam no mundo antigo.
A conclusão de Chernobyl foi que ambas as estruturas foram construídas com uma finalidade que não era o deslocamento humano, nem trânsito, ritual ou armazenamento. Depois, há o ar. Uma corrente lenta e constante sobe de algum ponto abaixo do nível mais profundo que a equipe conseguiu alcançar. O ar se movimenta dentro de uma estrutura porque existe, em alguma profundidade, um espaço vazio conectado à superfície. A corrente contínua e fresca indica que as partes desta mega estrutura subterrânea pré-histórica que alguém já viu são, na melhor das hipóteses, a entrada para algo maior. A parte que está mais abaixo permanece completamente inexplorada. Uma engenharia com propósito claro já é difícil de explicar quando os construtores são desconhecidos. Uma engenharia sem nenhum propósito identificável representa um problema de natureza completamente diferente. E é exatamente por isso que os pesquisadores começaram a questionar se a própria montanha poderia ter criado isso sozinha, a possibilidade de uma origem natural. Antes de qualquer outra coisa, esse argumento geológico merece ser ouvido com toda a sua força, porque não se trata de um argumento fraco. Os vulcões genuinamente fazem coisas extraordinárias com as rochas, e a montanha de Carora é de origem vulcânica. A rocha de que ela é composta é resistente, o material que resta quando cinzas vulcânicas, fragmentos e gases se fundem sob calor e pressão intensa. Esse tipo de rocha resistente possui um comportamento de fratura muito particular. A rocha pode se dividir em planos lisos e limpos. Pode-se partir em lajes que, vistas de longe, parecem ter sido cortadas por ferramentas. E em algumas formações vulcânicas, o resfriamento molda a pedra em colunas altas e regulares. Tão regulares que os primeiros viajantes europeus que se depararam com colunas de basalto em lugares como a Calçada dos Gigantes, na Irlanda, chegaram a acreditar genuinamente que eram obra de gigantes antigos. A natureza, entregue completamente a si mesma, é capaz de produzir formas que parecem intencionais. Qualquer relato honesto sobre esse poço precisa começar reconhecendo que os exploradores que desceram estavam prontos para encontrar exatamente isso. Eles entraram com a explicação geológica já na cabeça, preparados para aplicá-la, mas o que encontraram tornou isso impossível de sustentar. A rocha vulcânica, ao se fragmentar em colunas, produz formas com 5 e 6 lados, hexágonos e pentágonos, a geometria de um padrão natural de resfriamento. No entanto, o poço é repleto de ângulos retos, a geometria de um carpinteiro ou de um pedreiro. Quando a pedra se parte ao longo de um plano de fratura natural, a superfície oscila. Ela curva, deriva e ondula conforme a fissura avança pelo material irregular. As paredes desse poço se mantêm paralelas e precisas por 40 metros sem qualquer desvio. Os campos de fratura natural são repletos de rachaduras que correm em múltiplas direções. Os exploradores não relataram nenhuma das fissuras inclinadas que aparecem em toda a formação vulcânica natural. Há ainda o material de preenchimento compactado nas juntas entre os blocos de pedra. A equipe encontrou o que parecia ser uma substância aglutinante, da mesma forma que um pedreiro preenche as juntas de uma parede. Nenhum processo vulcânico conhecido em qualquer parte do mundo foi observado misturando argamassa e aplicando-a em uma junta. Simplesmente não é algo que acontece na natureza. A ausência de rachaduras oblíquas e das fissuras diagonais que percorrem todas as formações rochosas resistentes, como consequência natural do assentamento da rocha, foi uma das observações que mais claramente distinguiu esse poço de qualquer formação natural conhecida. Todo o sistema de cavernas difícil que já foi estudado apresenta rachaduras ao longo de suas paredes. Carora não apresenta nenhuma. Somando isso aos ângulos retos, às paredes paralelas e ao material de ligação, os exploradores chegaram à conclusão de que não existia nada semelhante a essa estrutura em nenhum sistema de cavernas conhecido no mundo. Essa conclusão leva a questão exatamente para onde ela precisa estar. Não se essa estrutura é artificial, mas sim quem a construiu, quando e com quais recursos, as civilizações que habitavam essas montanhas. Uma maneira de ignorar uma descoberta é tratá-la como algo isolado, como se o que foi encontrado não tivesse contexto, nem parentes, nem lugar em um quadro mais amplo. O poço de Carora frequentemente recebe esse tratamento, como uma anomalia, um caso fora do padrão, algo que existe sozinho e por isso não pode ser levado a sério. Mas o norte do Cáucaso é uma das paisagens trabalhadas mais antigas do mundo, e quanto mais de perto você observa o terreno ao redor, menos sozinho o poço começa a parecer.
Entre 5.000 e 6.000 anos atrás, uma cultura surgiu nas colinas do norte dessa mesma cordilheira, aquela que os arqueólogos hoje chamam de Maikop. Não eram comunidades simples de pastores. Eles trabalhavam ouro, prata e bronze arsenical. Erguiam grandes túmulos sobre seus mortos, e num sítio chamado Zartskaya, seus construtores erguiram uma câmara funerária de pedra, cujo design se conecta diretamente à tradição dos dólmens da região mais ampla. Pelo Cáucaso Ocidental, cerca de 3.000 desses dólmens ainda permanecem de pé hoje em dia. Câmaras feitas de lajes de pedra trabalhadas, encaixadas em ângulos retos precisos, alguns deles com orifícios perfeitamente circulares, atravessando uma única face sólida de rocha. Há 5.000 anos, as mãos que trabalhavam nessas montanhas já moldavam a pedra com paciência e precisão. Viaje para o sul, atravessando a cordilheira em direção à Geórgia, e a própria rocha se transforma em uma cidade. Em Upstik, um assentamento inteiro foi escavado diretamente na face de um penhasco, com salões, câmaras e passagens talhadas na rocha viva, habitado desde o início da Idade do Ferro, há cerca de 3.000 anos, e de forma contínua por séculos depois. Na mesma república que abriga Carora, um desfiladeiro elevado contém um conjunto de túmulos medievais de pedra que os moradores locais chamam de Cidade dos Mortos. Muito mais recente que os demais, mas revelador. Por eras e eras, o povo dessas montanhas respondeu à paisagem em pedra. Depois, vem a pergunta mais difícil: até onde essa habilidade real pode alcançar no passado? Para isso, olhemos ao sul, para as terras altas da Anatólia. Em Göbekli e no sítio vizinho de Karahantepe, caçadores e coletores ergueram grandes pilares de pedra esculpidos há mais de 11.000 anos, os monumentos mais antigos do seu tipo em qualquer lugar do planeta, erguidos milhares de anos antes da primeira cidade, antes da roda, antes de uma única linha de escrita existir em qualquer lugar. Os arqueólogos ainda os estão retirando do solo. Tão recentemente quanto 2023, escavações em Karahantepe revelaram uma figura humana esculpida com mais de 2 metros de altura. Uma geração atrás, todos os livros didáticos concordavam que ninguém naquele estágio do desenvolvimento humano poderia ter construído tais coisas. As pedras discordaram. A categoria do impossível para esse período tem um histórico bastante questionável. A ideia de um espaço funcional e acabado escondido no subsolo também não é incomum nessa parte do mundo. Na Capadócia, na Turquia, a cidade subterrânea de Derinkuyu desce 85 metros abaixo da terra, atravessando 18 níveis de quartos, estábulos e capelas ventilados por mais de 50 poços ocultos. Na China, as cavernas de Longjiu foram escavadas à mão há mais de 2.000 anos. Eram vastas, precisas e geometricamente regulares, e nenhum registro histórico sobreviveu para identificar quem as construiu ou por quê. Em Malta, o hipogeu de Halsafliene foi escavado 3 andares abaixo do nível do solo, com câmaras moldadas especificamente para replicar a acústica dos templos que existiam à superfície, à luz do dia. Nada disso exige uma civilização perdida que tivesse se espalhado pelo mundo inteiro. O que exige é algo mais simples, e à sua própria maneira, mais surpreendente, que repetidas vezes, em lugares que jamais se encontraram e jamais se comunicaram, seres humanos desceram à terra e construíram. O Poço de Carora tem uma família, é simplesmente o membro mais imponente e mais silencioso dela, e o detalhe mais perturbador é que um determinado grupo já parecia ter conhecimento da sua existência antes mesmo de ele ser descoberto. Por que os nazistas estavam à sua procura? Arthur Jamikov não chegou ao poço por acaso, e o caminho que percorreu até lá é quase tão estranho quanto o próprio poço. Durante a Segunda Guerra Mundial, no verão de 1942, as forças alemãs lançaram a Operação Edelweiss, uma grande ofensiva militar no Cáucaso, com o objetivo de tomar as regiões ricas em petróleo do sul soviético, especialmente os campos petrolíferos de Baku, no Azerbaijão. Garantir esses recursos era fundamental para o esforço de guerra alemão, mas entre os soldados que avançaram pelas montanhas havia um tipo diferente de pesquisador com um tipo diferente de propósito. Heinrich Himmler, chefe das SS, havia fundado uma instituição chamada Ahnenerbe, cujo título oficial era Sociedade para a Pesquisa e Ensino do Patrimônio Ancestral. Sua missão declarada era estudar as origens da raça ariana, mas sua função real ia muito além disso.
A Ahnenerbe organizava expedições pelo mundo inteiro em busca de evidências de civilizações antigas que a ideologia nazista reivindicava como ancestrais arianos. Em 1938 e 1939, uma expedição liderada pelo oficial das SS Ernst Schäfer viajou ao Tibete, oficialmente para pesquisas antropológicas e botânicas, mas com um mandato oculto: investigar os mitos em torno de Shambhala, um lendário reino subterrâneo que, segundo a lenda, preservava conhecimentos ancestrais e tecnologia avançada de uma civilização desaparecida. A liderança nazista acreditava que o acesso ao que Shambhala guardava poderia alterar o rumo da guerra. O Cáucaso despertava o interesse da Ahnenerbe pelas mesmas razões. As antigas lendas da região descreviam vastas cidades subterrâneas erguidas por civilizações que haviam desaparecido com o tempo, exatamente o tipo de vestígio que eles buscavam. Quando a Operação Edelweiss levou as forças alemãs às montanhas, pesquisadores da Ahnenerbe vieram junto. Eles chegaram a essas encostas, deixando marcas na pedra, e próximo à entrada do poço de Kara-Hora, talhada em um rochedo no cume, há uma suástica. Ela foi deixada por pesquisadores alemães que, por tudo que se sabe, estavam próximos o suficiente para saber onde se encontravam. Isso já seria algo incomum por si só. O que torna tudo ainda mais intrigante é que uma segunda suástica foi encontrada na mesma região, mais antiga e sem qualquer ligação com os alemães. Vale lembrar que a suástica é um dos símbolos mais antigos da história humana, presente em toda a Ásia Central e no Cáucaso. Ela aparece em contextos pré-cristãos e pré-modernos, como símbolo dos ciclos da vida e da energia natural, muito antes de ter sido apropriada pelo Partido Nazista. Mas a presença das duas marcações no mesmo local, uma ancestral e outra da época da guerra, levanta uma pergunta que jamais foi respondida. Teriam os antigos construtores dessa estrutura também deixado aquele símbolo? E se sim, estariam os nazistas seguindo uma trilha traçada pelas mesmas mãos que esculpiram a pedra? Foi essa questão que atraiu Jemukov até a montanha. Ele havia passado anos estudando os documentos e rastros deixados pelos pesquisadores alemães durante a campanha no Cáucaso. Os registros da guerra, combinados com as antigas lendas Balar sobre cidades subterrâneas soterradas, apontavam para um local específico. Ele seguiu os dois fios até que eles convergiam diante de uma parede rochosa com uma estreita abertura vertical. As próprias lendas não eram nada vagas. Pela região de Kabardino-Balcária, tradições orais haviam guardado relatos sobre poços estreitos que desciam fundo nas montanhas, corredores de pedra precisos demais para serem obra da natureza. Comunidades que outrora viveram sob a terra deixaram para trás cidades que ninguém havia visto por séculos. Essas histórias foram transmitidas de geração em geração, e Jemukov acreditava que a história oral carregava uma memória geográfica verdadeira. Foi essa convicção que o conduziu até o poço. E o poço, como se descobriu, era real. O que as lendas de fato diziam, as lendas do norte do Cáucaso não são histórias vagas sobre espíritos. Elas são específicas. Gerações de comunidades Balar e Kabardian preservaram esses relatos, transmitindo-os ao redor de fogueiras, até que foram registrados em coleções de folclore regional. A maioria dos pesquisadores que os ouviu os classificou como mitologia. Alguns os levaram a sério o suficiente para investigar, mas essas tradições descrevem com considerável detalhe o que Jemukov de fato encontrou. As histórias mencionavam corredores de pedra com arestas retas e paredes planas, nada parecido com os túneis irregulares e sinuosos de uma caverna natural. Mencionavam passagens que desciam mais fundo do que a luz de uma tocha conseguia alcançar. Mencionavam a sensação de que aquilo havia sido construído, não formado. Nenhum desse nível de detalhe foi inventado após a descoberta. Ele foi preservado muito antes dela. Na região mais ampla do Cáucaso, a tradição de construção subterrânea não era puramente lendária. Levantamentos arqueológicos documentaram sítios subterrâneos reais espalhados pelas montanhas, remontando a milhares de anos. Os relatos locais dialogavam com evidências físicas de uma cultura que, de fato, havia se refugiado sob a terra em tempos remotos. Esse contexto tornava mais fácil levar a lenda a sério como memória geográfica. Jemukov acreditava estar diante do início de algo muito maior. Depois da expedição inicial e do trabalho de mapeamento realizado pela equipe de Kosmopuisk de Chernobyl, ele falou publicamente sobre sua convicção de que Kara-Hora era uma entre muitas entradas
e que a cordilheira escondia outras estruturas, outros poços, outras câmaras ainda não descobertas. Ele planejava novas expedições para essa região quando as pesquisas foram interrompidas. Em 2015, Artur Jamikov foi atingido por um veículo. Ele não sobreviveu. No dia anterior ao acidente, ele havia relatado ter feito uma descoberta importante relacionada à investigação de Kahora, mas tudo o que ele havia encontrado desapareceu junto com ele. 2 anos mais tarde, em 2017, Vadim Chernobrav, que havia liderado as expedições do Kosmopoisk, mapeado o poço e produzido o primeiro documentário televisivo sobre o local, também partiu em decorrência de um câncer. Ele tinha 51 anos. Outras 3 pessoas ligadas à pesquisa sobre o poço também foram a óbito nos anos seguintes às expedições iniciais. Esses falecimentos estão documentados, o que significam, porém, permanece genuinamente incerto. Não há evidências confirmadas de qualquer irregularidade em nenhum desses casos, e seria desonesto classificar isso como conspiração sem provas concretas. No entanto, seria igualmente desonesto afirmar que o encadeamento temporal é algo sem importância. O que se pode dizer com clareza é que as pessoas mais responsáveis pelo que o mundo sabe sobre Kahora já não estão mais aqui. As perguntas que levantaram continuam sem resposta, e ninguém retomou o trabalho de onde elas pararam. Teorias que jamais foram comprovadas. A verdade mais difícil sobre o poço de Kahora é que quase todas as questões levantadas por esse lugar poderiam ser respondidas com apenas uma semana de trabalho científico adequado. Um fragmento fino da parede de pedra analisado sob microscópio seria suficiente para que um geólogo determinasse definitivamente se a superfície foi esculpida por algum instrumento ou formada pelo resfriamento natural da rocha. Uma amostra do material de preenchimento, compactado nas fendas, poderia ser analisada quimicamente em qualquer laboratório convencional, permitindo estabelecer em poucos dias se trata-se de argamassa verdadeira ou de um depósito mineral de origem natural. Um levantamento adequado do poço com equipamentos modernos poderia mapear com exatidão até onde esses corredores se estendem, para onde conduzem e de onde vem a corrente de ar. A datação por carbono de qualquer material orgânico presente na argamassa de ligação, caso exista, forneceria uma idade mínima para essa construção. Nada disso é caro em comparação com trabalhos arqueológicos de rotina, nada disso exige tecnologias que ainda não existam, e ainda assim nada disso foi feito até hoje. O motivo é simples. O poço de Kahora está situado num local de acesso extremamente difícil, num dos cantos mais acidentados e esquecidos do Cáucaso russo, e nenhuma universidade, instituição arqueológica ou agência científica governamental decidiu que a escalada valia o esforço. Antes de partir, Vadim Chernobro havia proposto que o poço poderia ter funcionado como um ressoador, uma estrutura projetada para interagir com o som ou com vibrações naturais de formas que já não compreendemos. Ele também levantou a possibilidade de uma função sismológica, ou seja, um dispositivo construído para detectar ou reagir a movimentos da Terra, embora reconhecesse estar especulando. Outros pesquisadores sugeriram que a estrutura poderia cumprir alguma função energética, atuando como uma câmara destinada a concentrar ou canalizar algo proveniente da própria Terra, embora ninguém tenha sido específico sobre como esse mecanismo funcionaria na prática. A teoria estruturalmente mais ousada é a de que Kahora seria a fundação subterrânea de uma pirâmide que um dia existiu acima do solo, na superfície da montanha, e que desde então foi destruída ou soterrada, deixando apenas a base profunda na rocha, com toda a superestrutura desaparecida. Essa teoria da pirâmide tem certo apelo imediato. As paredes polidas, a construção precisa em blocos e as semelhanças dimensionais com a grande galeria no interior da pirâmide de Kelps foram apontadas em diversas ocasiões. O próprio Gemukov destacou essa comparação. Se uma estrutura maior tivesse existido, erguendo-se acima do cume e tendo desmoronado ou se desgastado ao longo de milhares de anos, o que sobrevive no subsolo pode ser tudo o que restou. Infelizmente, nenhuma dessas teorias pode ser verificada com o que existe atualmente. A única documentação recente do local vem de Alexander Splashnov, um indivíduo particular que realizou a subida em 2017 e 2018 e publicou 2 álbuns de fotografias na rede social russa VKontakte. Suas imagens constituem o registro visual mais nítido do poço que existe.
Elas revelam a precisão geométrica das paredes, a escala dos blocos megalíticos, as superfícies lisas e polidas e formações rochosas na área ao redor da entrada, que parecem indicar blocos adicionais cortados com precisão, soterrados sob vegetação e terra. Splash 9 também fotografou o que parecem ser marcas semelhantes às de máquinas nas superfícies das pedras próximas à entrada, estrias paralelas do tipo que já foram documentadas em outros sítios megalíticos pré-históricos, incluindo Baalbek, no Líbano, e a pedreira Yangshan, na China. Se essas marcas representam o mesmo fenômeno e o que as produziu ainda é desconhecido, mas sua presença nas fotografias acrescenta mais uma camada a um sítio que já carrega perguntas demais sem resposta e atenção formal de menos. O que resta ao final é uma lista de fatos verificáveis. Há pedras dentro daquela montanha mais pesadas do que o teto da Grande Pirâmide. Elas estão encaixadas em ângulos retos que a rocha vulcânica não forma por conta própria. Elas delimitam um poço que desce além do alcance de qualquer pessoa viva, até uma sala da qual ninguém deixou um único vestígio de uso. Dessa sala partem passagens estreitas demais para se entrar, com uma corrente de ar fresco subindo continuamente de uma escuridão que nenhuma luz jamais tocou. E ao redor de tudo isso erguem-se montanhas que mãos humanas vêm esculpindo, escavando e moldando há pelo menos 5.000 anos. As provas que resolveriam a questão jamais foram reunidas. A mega-estrutura subterrânea pré-histórica de Carahora não possui nome em nenhum registro acadêmico. Ela não consta em nenhum banco de dados arqueológico formal. Tem um buraco no topo de uma montanha, algumas fotografias e uma pergunta que permanece no escuro há milhares de anos, aguardando alguém que decida que vale a pena respondê-la. Obrigado por assistir. Agora, confira os vídeos que aparecem na tela para descobrir histórias ainda mais fascinantes.